Boa noite a todos. Feliz ano novo, né? Não é verdade? Primeiramente, antes de qualquer coisa, quero agradecer a Deus, né, a oportunidade de estar aqui. E lembrar Jesus, né, quando disse assim para nós, que onde houver duas ou mais pessoas reunidas em nome dele, ali ele se faria presente. Ele prometeu isso para nós, não é? Então, quem crê na promessa do Cristo tem a certeza que ele hoje se faz presente entre nós, não é? E nós vamos falar de fé um pouquinho, né? Peço paciência aos amigos, né, que a casa que tem a escala, né, de final de ano, então não é a primeira vez que vocês estão me vendo aqui no final do ano, né? É a terceira vez já. Mas acontece, o Domingos fica responsável pelo Natal, né? E eu fico responsável por essas palestras de início de ano, justamente para cobrir essa falta de palestrante que tem, né? Então a gente, como é trabalhador aí, a gente acaba fazendo essa vez, né? E isso é uma oportunidade que a gente ganha de poder vir aqui e conversar com os amigos, né? Sobre temas muito importantes, né? E aí pensando, refletindo, né? Domingo nós falamos sobre o ano novo, né? Falar, não gostaria de repetir o assunto, né? Porque já estamos agora, já caminhamos, né? Já comemoramos, já falamos tudo o que tinha para ser dito, como o Domingos muito bem disse na sua abertura. Mais do que palavras são necessárias ações, né? Então, o ano novo agora vai dizer o quanto nós estamos comprometidos com essas transformações que nós prometemos, né? Todos nós prometemos aquelas mudanças de ano novo, né? Aí cada um segue com o seu caminho. Bom, então aí nessa procura de assunto eu resolvi falar um pouquinho de fé. Fé é um assunto que é muito rico no Evangelho segundo o Espiritismo, tem muito assunto para isso, né? Mas eu queria tratar ele de uma perspectiva um pouco diferente, principalmente levando em conta os números que a gente tem percebido aí, o aumento do suicídio entre os jovens, né? Essa desesperança, esse mundo extremista que nós temos vivido, né? A polarização de todos os campos, né? Em todos os campos. Então eu gostaria de conversar com os amigos a respeito de fé, um pouquinho nesse sentido, né? E o que a gente pode já começar lembrando, né? Se a gente pegar um sinônimo que todo mundo acho que vai identificar logo de início, fé é sinônimo de confiança, né? E fé, nós exercemos essa confiança, essa fé, exercitamos todos os dias, nos menores atos de nossa vida, né? Quando a gente pega um ônibus, você confia que o motorista vai te levar em segurança de um ponto até outro. O que é isso senão fé? Quando você se relaciona com alguém, ainda que você não se case com essa pessoa, existe ali um contrato de confiança, né? Um contrato de fidelidade, né? Um contrato de fé. Se a gente extrapolar um pouquinho mais o exemplo, se a gente for viajar de avião, por exemplo, que é maior exercício de fé do que esse? A gente olha para aquele gigante cheio de metal, aço, fios elétricos, as asas carregadas de combustível, e no entanto você sobe e tem fé e confia que você vai chegar no seu destino. O que é isso senão um exercício de confiança, de fé? E se a gente lembra Jesus tem uma passagem em que ele diz assim, que se nós não nos fizermos como as crianças, os mais pequeninos do seu reino, né, nós não seremos dignos de alcançar o reino dos céus. O que ele está dizendo com isso para nós? A imagem da criança é a imagem da confiança, né? Olha só, temos duas aqui, né? Uma no colo da mãe, confiando, né? Na presença, no amparo. Então, ele está dizendo para nós, confia na mensagem que eu estou deixando. Confia nesse caminho de amor, nessa proposta
de libertação. Se entrega para isso. Isso não é um exercício de fé que Ele nos está pedindo? Não é? Então, fé, nesse sentido muito simples, né, é confiar, é entregar-se, né, de corpo e alma para aquela proposta, para aquela ideia do Cristo. Né? E se a gente avança um pouco mais, a gente vai lembrar que na história da humanidade, desde que o homem começou a pensar um pouquinho, aprendeu a pensar de maneira mais estruturada, racionalmente, o homem se viu diante de um conflito. Né? Um conflito aparentemente, né, uma relação aparentemente antagônica, que é a que a gente conhece, aquele conflito entre fé e razão. Desde os filósofos da antiguidade, Pitágoras, Sócrates, Platão, eles se dividiam entre a fé e a razão. Uns diziam que o homem deveria se entregar pura e simplesmente ao exercício da razão, que a fé não é segura para o conhecimento, para o desenvolvimento da intelectualidade humana. Outros já diziam que a fé é tão importante quanto, e que é importante que nós saibamos buscar dentro de nós esse manancial que todos nós ganhamos de Deus quando nascemos, esse sentido íntimo. Todos nós, raras pessoas, né? Raras pessoas não têm aquele sentido íntimo da existência de Deus, de uma criação ou de um Criador, da nossa natureza divina. Você pode verificar que não existem, como Kardec muito bem coloca, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, acho que no Livro dos Espíritos ele diz: não existem povos ateus, existem indivíduos, pessoas, né? Que muito bem nós não sabemos porquê, que até tem uma explicação no livro Céu e Inferno, mas eu não vou me alongar nisso porque esse não é o tema. Tem uma explicação lá do porquê do ateísmo, né? Mas eu recomendo lá que vocês busquem lá na segunda parte do livro Céu e Inferno, vocês vão encontrar. Mas nesse embate antagônico, né, entre fé e razão, nós temos basicamente duas ideias. Vamos pegar aqui o conceito materialista de fé. Como que a ciência entende o fenômeno da fé, né? Então, se você for procurar no dicionário, né, você vai ter esse conceito, né? Fé vem do latim fide, né, que é fé, e está lá escrito assim, que fé é a adesão de forma incondicional a uma hipótese que a pessoa passa a considerar como sendo verdade, sem qualquer tipo de prova ou critério objetivo de verificação, vírgula, pela absoluta confiança, que se deposita na ideia ou na fonte da transmissão da ideia. Então, veja só, o conceito materialista traz para a gente que fé é você aderir irracionalmente a uma ideia, sem questionar, sem pensar. Essa ideia não passa pelo crivo da razão. Ela é só uma hipótese que você passa a considerar como sendo verdade e não discute. Né? Muito bem. Colocado isso, vamos para o nosso conceito bíblico de fé. Está lá em Hebreus, capítulo 11, versos 1 a 3. Né? Está lá nesse livro do Antigo Testamento. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, porque por elas os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Vejam que é exatamente o que o conceito materialista de fé diz. Não é? É uma confiança naquilo que nós não conseguimos alcançar pelos sentidos físicos. Não conseguimos ver, não conseguimos provar, mas entendemos que aquilo de alguma maneira é verdade. E ao longo da história,
nós nos debatemos com esses dois conceitos. E esse antagonismo gerou mais prejuízo do que lucro. Mais prejuízos do que benefícios. Nós vivemos perseguindo as pessoas que eram os infiéis, seja você daquela fé ou de outra fé, todo mundo que professava uma determinada religião acabava caindo no fanatismo por esse exercício absoluto dessa confiança sem questionamento, né? E acabava caindo no fanatismo. E aí a história é farta nesses exemplos. Eu não vou aqui me alongar nisso. De outro lado, qual a reação que nós tivemos? Nós tivemos o crescimento de uma ideia contrária, de uma ideia totalmente materialista. E esse embate se alongou ao longo do tempo, até nós chegarmos a duas fronteiras, um verdadeiro fronte. Hoje nós temos dogmas religiosos e dogmas científicos. O que são os dogmas religiosos? Quem já teve um pouquinho de oportunidade de estudar sabe. Dogma religioso é aquele dogma inquestionável. Seja dessa ou daquela religião, aquele princípio é dado para você e você não pode nem raciocinar sobre aquele princípio. Porque se você ousar raciocinar, ousar refletir, você está incorrendo em pecado, em heresia, em apostasia, e aí os graus variam. E, de outro lado, os nossos irmãos da ciência que rejeitam a fé criaram dogmas científicos, inquestionáveis. Por exemplo, eu vou dar um exemplo muito, acho que é comum para todo mundo aqui. Quem já ouviu dizer que nós evoluímos do macaco, por exemplo? Não é? Hoje isso é praticamente um dogma científico, inquestionável. No entanto, Darwin não demonstra isso do ponto de vista material. Embora ele exija provas para que nós demonstremos a existência de Deus, a existência do espírito humano, a existência da alma, não há até hoje provas dessa evolução, da maneira como Darwin propõe. No entanto, isso é um dogma praticamente inquestionável no meio acadêmico. Então, veja que nós estamos gravitando entre dois extremos. Nós temos que confiar no que Darwin está dizendo sem obter provas. Se a gente confia sem provas, nós estamos no campo da fé. Por exemplo, o darwinismo explica alguns fenômenos de evolução de uma espécie para outra, mas ele não prova como uma espécie se transforma em outra. No entanto, se você for pegar os compêndios de biologia, todos eles lá vão dizer, sabe aquela historinha do girino que saiu da água, que se transformou num lagartinho, do lagartinho virou um réptil, do réptil virou um mamífero, do mamífero viramos nós? Não há provas, não há evidências desse processo, desse caminho evolutivo. No entanto, se você for na academia questionar isto, você estará diante de um dogma de fé, um dogma científico. Por exemplo, o nosso DNA, DNA humano. O DNA humano é informação pura, é a planta baixa do ser humano. Se você quiser construir um ser humano, as informações básicas estão no DNA. Só que informação é sinônimo do quê? De conhecimento, de inteligência. Aí se pergunta, como aquela informação... Muito bem, pelo seu raciocínio, parabéns. Como aquela informação, aquele conhecimento foi parar numa molécula? Se você coloca a hipótese Deus, automaticamente você é rechaçado. A hipótese Deus não é nem
colocada em consideração. Quem assistiu o filme do Kardec aqui? Assistiu? Tem uma determinada cena em que isso é bem retratado para nós, porque esse processo vai chegar para nós lá no Iluminismo, vai eclodir na Revolução Francesa, porque aí surge o Kardec e muda essa história toda, né? Quem assistiu o filme não tem uma cena de quando ele leva o Livro dos Espíritos pronto lá para o pessoal lá da academia dele, e ele fala, leia. Né? Ninguém não quer nem ler. Recusa-se a hipótese. E ele fala, você está recusando uma hipótese? Como se estivesse dizendo, que homem de ciência que você é, que você recusa a uma possibilidade, a uma explicação. Não é? Então vejam só que nós estamos gravitando entre os dois extremos, que não nos levam necessariamente para consequências muito ruins, né? O dogmatismo científico, essa recusa em investigar mais a fundo as nossas origens, de usar as estruturas científicas que nós temos nas universidades para investigar um pouco mais as perguntas básicas, né? O que somos, de onde viemos, por que estamos aqui, existe um propósito ou não em tudo? Qual a origem da vida? Né? Então, o dogmatismo científico gera o quê? E Kardec percebeu muito bem isso, né? Ateísmo, que é a negação pura e simples, né? Materialismo e egoísmo. Né? O ateísmo, porque nem sequer a pessoa nem sequer considera a possibilidade de carregar em si um germe divino, de fazer parte de algo maior. E quando ela não se vê parte de algo maior, a vida para ela deixa de ter propósito. E quando a vida deixa de ter propósito, os primeiros enfrentamentos, as primeiras frustrações que a vida dá para a gente, principalmente se nós não tivermos uma boa estrutura familiar que nos garanta essa base filosófica, essa base conceitual, essa base principiológica de valores, leva ao desespero. Porque diz assim, né? Se você pegar naquela comunicação que eu sugeri do ateu lá no livro Céu e Inferno, né? Para ele o nada ia ser melhor do que enfrentar aquela dor. Para ele o nada seria a ausência de dor. Ora, não existe nada, Deus não existe, eu sou apenas um ser biológico aqui, que por acaso raciocina, que por acaso pensa. Então aí eu acabo com essa existência, acabo com o meu sofrimento. Não é? E o que nos leva ao materialismo. Porque quando a pessoa fala assim, outro lado, né, todo mundo sabe, poxa, se a vida é só isso mesmo, então eu vou curtir, né? Dane-se os outros, se não há consequências de nenhuma natureza para as coisas que eu faço, eu vou viver a vida. E aí tem até o famoso ditado, né, que todo mundo já deve ter ouvido um dia, e que muitas vezes nós repetimos sem refletir. O carpe diem. Aproveite o dia. Viva o dia, curta a vida, inconsequentemente, sem pensar no amanhã. Né? Porque não existe nada depois. O momento é agora. Então vamos viver o agora. Não é? E o que leva ao outro problema, que é o egoísmo, que a pessoa passa a entender a vida como o universo girando em torno do próprio umbigo dela, né? O umbigocentrismo. Né? A pessoa pensa que as pessoas gravitam para a satisfação dos interesses dela. Então ela pode usar as pessoas. Como a gente fala muitas vezes, né? Amar as pessoas e usar as coisas. No entanto, nós amamos as coisas e usamos as pessoas. E do outro lado, o dogmatismo religioso, que também
Nós ficamos gravitando entre essas duas extremidades, né? Fanatismo, né? Inclusive, nós estamos vivendo um episódio agora aqui, dias agora, o que está acontecendo, né? Sectarismo. A minha religião é que é a verdade, a sua não serve de nada, né? E intolerância religiosa, porque a partir do momento que eu considero que eu estou com a verdade e que o outro está no erro, né? Determinadas religiões, eu não vou mencionar o nome aqui, pregam até a eliminação do infiel, ou seja, daquele que não é participante daquela fé. Então, se nós não tomarmos cuidado, nós ficamos gravitando entre esses dois extremos. E nós vínhamos assim. E Kardec fala, esse processo gerou muita incredulidade, permitiu o avanço do materialismo. E, no entanto, Kardec, sendo um homem de ciência, e aqui eu vou remeter novamente ao filme, o filme é muito bom, né? Porque quando a pessoa consegue captar bem a essência, ajuda a gente a entender e aprender muita coisa, né? Aquilo que a gente às vezes estudou nas obras, né? Fica cristalizado numa imagem, não é? Quando Kardec é chamado lá pelos amigos, né? Para ver os fenômenos, né, na casa da senhora de Plémaison lá. Ele diz, olha, eu só vou acreditar se você me provar que uma mesa tem nervos, né? Que ela tem cérebro, que ela pensa, que ela pode pular, bater. Do contrário, meu querido, eu estou fora disso daí. Isso aí para mim é uma bobagem. Ele não acreditava na seriedade daquilo que estavam propondo para ele. É um homem cético. No entanto, não era um homem descrente. É um homem da razão. E aqui se abre a luz para nós. Porque aquilo que para nós no início era a negativa da razão, você crê, você confia, você se entrega e abdica a mão de exercitar a faculdade humana que Deus nos deu, que é a faculdade de pensar, de raciocinar. Isso não calava bem para nós. E não cala mesmo, né? E a doutrina espírita nos mostra que o progresso do espírito se dá em duas frentes. Na frente da moralidade e à frente da intelectualidade. E como fazer isso sem razão, sem pensar, abrindo mão da nossa capacidade de refletir, de raciocinar, de buscar a verdade aonde quer que ela esteja, né? Então aí o nosso amigo Kardec, depois de se lançar naquela empreitada de verificar o fenômeno, né, quando ele se maravilha com aquilo e se choca, ao mesmo tempo em que ele começa a se perguntar, imagina a cabeça de um homem puramente racional, cético, professor, ele vê aquelas coisas que ele não consegue explicar, ele vê acontecendo na frente dos olhos dele, não consegue encontrar as fraudes. Imagine o campo que se abre na cabeça de uma pessoa assim. Talvez na cabeça de pessoas como nós estaríamos correndo, apavorados, de medo. Não, peraí, vamos pensar, o que está por trás disso? E quando ele descobre que atrás daquela mesa que girava, havia muito mais do que um fenômeno científico, mas um fenômeno que mudaria a história da maneira como o homem pensa, colocaria um elemento novo para que a razão apreciasse, porque até então o homem só estava acostumado a exercitar a razão a partir daquilo que ele era capaz de tocar, de sentir, de apreciar com os olhos, de ouvir. O mundo é aquilo que está aí, presente, acessível aos sentidos do corpo físico. No entanto, Kardec descobre ali que existe um elemento novo. Um elemento que não é novo, mas é novo para aquela mente racional.
que é o espírito, imaterial, inteligente, por trás daquela mesa que gira. Um fenômeno que mudaria completamente o conceito de fé. Porque abriria um universo novo, que mostraria para nós que nós somos muito mais do que esse conjunto biológico de tecidos, ossos, células, sangue, água. Se a gente decompor o corpo humano, vai ter lá não sei quantos por cento de carbono, não sei quantos por cento de cálcio, não sei quantos por cento de boro. E aí vai, o corpo decomposto, olha a sabedoria da Bíblia, né? Do pó viemos, ao pó retornaremos. Mas quem que veio do pó? O espírito ou o corpo físico? O que veio do pó, volta para o pó. Mas o que veio do espírito segue o seu caminho. E Kardec tem, assim, nós estamos falando de um homem de ciência, racional, porque a história está recheada, né, de fenômenos aí que a gente tem conhecimento, mas que eram todos relegados ao campo da fé. É o campo da crendice, o campo do maravilhoso, do sobrenatural. E de repente Kardec percebe que não tem nada de sobrenatural, que é uma realidade que faz parte da nossa vida, faz parte do que nós somos. E que muda tudo. Se nós aprendemos a confiar nesta novidade, muda tudo, porque muda a maneira como a gente encara o que nós somos, muda a maneira como a gente encara as nossas relações com os outros, a vida ganha um propósito, viver não é mais nascer, né, passar um tempo aqui, gozar a vida, né, viver alguns dias aqui, saboreando os prazeres que o corpo físico proporciona, que a vida pode proporcionar, sem nenhuma consequência e depois morrer. A vida ganha um propósito, a vida ganha uma solidariedade, porque tudo que a gente faz influencia no que eu sou hoje, no que eu vou ser amanhã, não amanhã depois do desencarne, mas amanhã mesmo, no dia seguinte. O que eu faço agora está influenciando. A vida futura não é só a vida após a morte. A vida futura é a vida amanhã. E aí tudo muda, tudo ganha sentido. E aquele que vivia sem esperança, que achava que era um nada, que não tinha valor, que não participava desse fenômeno maravilhoso que é a vida, ganha uma dimensão nova. E outras perguntas se abrem. Por que aquilo que então... Olha, então quer dizer que até o que eu passo de negativo tem um propósito? Até a dor que eu vivo tem uma razão de ser? Tem uma origem, tem um fim? Poxa, então não faz sentido então tirar a minha própria vida. E aí eu me pergunto, onde é que nós estamos errando em transmitir isso para os jovens? Né? Porque a gente vê ainda a maneira como nós temos transmitido, por que isso não está alcançando? E olha que a doutrina espírita está na moda aqui no Brasil, né? Nós estamos aí, tem inúmeros centros espíritas se comunicando via internet, né? Inúmeras publicações. O mercado literário espírita recheado aí de novidades, não é? E mesmo assim os números de suicídio continuam avançando. Os conflitos em que as pessoas se inserem, os conflitos existenciais, parece que não diminui, parece que aumenta. A doutrina espírita explica que nós vivemos esse momento de transição mesmo, né? E que isso faz parte do processo, porque são espíritos que estão tendo ali aquelas oportunidades mais, as últimas oportunidades para um despertar, mas nós também vemos
né? Aquelas pessoas mais próximas de nós, que também vivem esse conflito, com o drama da depressão, que caminha aí para ser a primeira doença em número de pessoas doentes no mundo, né? Uma epidemia silenciosa aí, que arrasta, sofre, tira as pessoas do trabalho e leva à morte, né? Mas aí o Kardec, olha só como muda tudo. Lembramos daqueles conceitos lá, né? Do conceito materialista e do conceito bíblico lá em Hebreus, né? Nós estamos trabalhando com dois extremos, em que fé e razão são água e óleo, não se misturam, não é? E aí vem o Kardec e cunha isso aqui, ó, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. E às vezes a gente não entende o sentido dessa frase, a gente está cansado, careca de ler e reler, né? Mas muitas vezes a gente não capta todo o significado que ela traz embutida, né? Fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão frente a frente em todas as épocas da humanidade. Então, olha só. Deixamos de crer por crer nos dogmas, os dogmas impostos, aquele que você recebe assim, olha, você creia nisso para você fazer parte do grupo aqui, desse grupo religioso, você creia nisso e não questione. Abdique a sua razão, da sua razão. Se você quiser ser salvo, participar da graça, da glória de Deus, você precisa não só crer, mas como professar e defender essa bandeira. E defender, inclusive, contra aqueles que não creem como você, porque eles são infiéis. Então é a causa de Deus que está em jogo. Então você se lança contra os outros aí e dê a própria vida, que você vai para o paraíso, né? Tem as promessas. É um extremo. E o outro extremo que diz assim, não, esquece tudo isso, nada disso existe. A vida não tem, a vida é só um jogo de azar. Você está aqui por acaso. O dado rolou e você está aí, nasceu. Respira, anda, sofre, mas é isso aí. E acabou, acabou. E se você quiser acabar com esse sofrimento agora, toma, tira a sua própria vida que você acaba, porque depois não tem nada. Ou se você quiser aproveitar tudo que você tiver aí sem consequências, aproveita, porque não tem propósito, não tem sentido, não tem... ninguém vai te cobrar, não existe essa história de causa e efeito, de Deus, de céu, de inferno, tudo isso é lá no campo da fé. Então nós estamos com duas propostas antagônicas que deixam aqueles que carregam em si aquele sentimento de que fazem parte de algo maior, de que existe um propósito para a vida, mas que não querem abdicar da capacidade de pensar, deixar órfãos. Aí você fica obrigado a escolher entre os extremos. Não é? Ou você cai no desespero, ou você vira um maluco, de um lado ou de outro. Né? Vou fazer um parêntese aqui. Eu recomendo muito um documentário que tem uma corrente científica nova, que é americana, dos anos 80, mas que propõe uma teoria nova, né? E que na comunidade científica padrão ela é rejeitada, né? Mas é o que eles chamam de teoria do desenho inteligente, para não chamar Deus, né? Para não falar teoria do desenhista inteligente, teoria de Deus, né? Eles falam teoria do desenho inteligente. Então eles nos mostram como a química, principalmente a química orgânica e a química inorgânica, evidencia praticamente a existência de Deus. Na maneira como os
as nossas moléculas de DNA se organizam. Recomendo. Dá trabalho, é um tempo, assim, exige um certo tempo, mas é muito bom, porque vem iluminar também essa maneira, essa proposta que Kardec tem, né, para nós, de aliar, de juntar aquilo que parecia inconciliável, fé e razão. Em vez de que ele diz aqui, fé inabalável é só aquela que pode encarar frente a frente. Encarar frente a frente aqui não é um encarar frente a frente no confronto. Encarar frente a frente é um dar as mãos. A fé que dá as mãos à razão, que se une à razão para o esclarecimento do ser humano. Para que aquilo que a gente busca, as grandes perguntas que nós fazemos todos os dias, para que elas ganhem um novo potencial de esclarecimento. Só que isso dá trabalho, isso exige de nós uma busca. Isso exige de nós dedicar um tempo para que nós possamos exercitar essa busca, estudando, buscando, raciocinando, refletindo, nos colocando de lado os nossos preconceitos, superando as nossas limitações, para que nós possamos alcançar isso que ele chamou de fé inabalável. Fé inabalável naquilo que Jesus propôs para nós. Porque quando a gente pensa em Jesus, se a gente for pegar algumas passagens dos evangelhos, a gente tende equivocadamente a acreditar que Jesus está falando para nós de uma fé cega. Vou pegar um exemplo. Aquele exemplo do menino que está endemoniado, que ele cura, e os apóstolos tentaram curar, não conseguiram, e apresentam o menino para ele. E eles perguntam, Senhor, ele impõe a mão, o menino sai curado, segue a vida, e os apóstolos perguntam, mas Senhor, por que nós não conseguimos curar? Então ele diz assim, olha, em verdade vos digo, se vocês tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês diriam para esse monte, sai daqui e vai para ali. E ele iria. Então, quando a gente lê isso, você tende a acreditar que Jesus está falando de uma fé irracional. Como eu vou dizer para o monte sair daqui e ir para ali e o monte vai? Quando a gente pensa de maneira, digamos assim, ainda sem maturidade espiritual, a gente pensa que é isso. Mas Jesus está falando para nós de maneira figurada, como tantas vezes ele falou. E ele está falando das dificuldades. Porque aquelas dificuldades que eles enfrentavam em conseguir a cura do menino não estavam do lado de fora, não era um monte físico, era um monte espiritual. Porque eles ainda não haviam adquirido a autoridade moral necessária para transpor aquela montanha que era aquele espírito amigo, aquele espírito necessitado que assediava aquela criança. Quando a gente trabalha nas reuniões mediúnicas principalmente de desobsessão, muitas vezes você verifica, olha, o espírito fala, você não tem moralidade para falar comigo. Porque você faz pior do que eu faço. A montanha que Jesus está dizendo para nós. A montanha dos nossos apegos. A montanha dos nossos egoísmos. A montanha do nosso orgulho. Da nossa vaidade. Então a gente tende a acreditar que Jesus está falando de uma fé cega. Mas não é. Porque se a gente pega, por exemplo, aquela passagem em que Jesus está na última ceia, em que ele diz assim, está lá no Evangelho de João, que ele diz assim para nós, um novo mandamento vos dou, que vos amem uns aos outros como eu vos amei. Porque se vocês amarem-se uns aos outros, todos verão que vocês são os meus discípulos.
que Jesus está pedindo para nós, senão que nós confiemos na proposta de que o amor é a saída e a solução para todos os nossos males. O que Jesus está pedindo para nós, senão que nós compreendamos de maneira racional, a tal ponto que o nosso coração seja tocado e que nós nos transformemos como aquela criança que ele diz, para você alcançar o reino dos céus, você tem que ser como essa criança, se entregar. Mas não é se entregar racionalmente, é se entregar racionalmente, convencido da proposta libertadora que ele nos deixa. Então nós tendemos a acreditar que quando Jesus fala com nós de fé, ele fala de uma fé irracional, de uma fé sem base racional, mas porque nós estamos imaturos do ponto de vista espiritual. Todos nós tendemos a isso, né? E voltando um pouquinho a Kardec para a gente já encerrar, todas aquelas experiências, tudo aquilo que ele vivenciou, e que a gente vivencia todos os dias nos centros espíritas, né? Que está aí para quem quiser verificar, que está aí para quem quiser se aprofundar. Por exemplo, aqui a casa se dedica, se esforça na oferta de estudo, né? De aprofundamento. Existem inúmeras possibilidades das pessoas, dos irmãos, né, se envolverem com o estudo e buscar essa compreensão mais racional. O que Kardec observa, né? Vamos lá. E que muda tudo, que faz toda a diferença nesse assunto. A existência do espírito imaterial e imortal, criado por Deus e suscetível de aperfeiçoamento moral. A pluralidade das existências, por meio de reencarnações sucessivas, como meio para o adiantamento moral e intelectual do espírito. A variabilidade das condições em que cada encarnação se dá, em função da forma como o espírito se conduziu em encarnações anteriores. Nós chamamos isso do quê? Lei de causa e efeito. E como Kardec ficou sabendo de tudo isso? De onde ele tirou de tudo isso? De onde ele tirou tudo isso? Do fato mais importante, a comunicabilidade entre encarnados e desencarnados. Então, esses fatos, que para nós não são dogmas, para nós são fatos e fatos verificáveis, eles iluminam aquela fé que anteriormente era uma fé pura e simplesmente religiosa, baseada em dogmas que nos forçavam a abdicar da razão e fazem com que nós consigamos, a partir desse momento, a conciliar, a unir fé e razão na busca desse propósito, na busca dessa perfeição espiritual, na busca do aprendizado daquilo que Jesus chamou de maneira muito simples de amor. Os espíritos elevados, eles dizem tudo com poucas palavras, né? A gente que está mais no terra a terra, a gente precisa gastar 1 hora de latim aqui para poder desenvolver um assunto, né? Mas vem Jesus aqui de maneira simples e ensina para nós com uma fala e com um exemplo. Como nós estamos muito longe de Jesus, é importante que nós nos esforcemos, exercitemos a nossa razão e a nossa confiança em Deus. E a confiança nesse mundo novo que a doutrina espírita nos oferece, permitindo que a gente entenda que nós não somos só carne, que nós não viemos do pó e nem voltaremos ao pó, mas que nós pertencemos ao Pai. Muito obrigado. Uma boa noite, um bom ano novo para todos nós. Que Deus continue nos abençoando, né? Com muita saúde e sabedoria. Agradecido.